Bom dia. Tudo bem com os irmãos? Amém? É um prazer estar aqui, tendo mais uma vez o privilégio de estar com os irmãos. Ontem nós tivemos um tempo muito precioso com o pessoal do Ministério de Louvor e foi realmente um tempo muito especial que o Senhor preparou para nós e realmente nos alegramos com essa oportunidade. E é um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. E quero apenas compartilhar algo com os irmãos nessa manhã. Realmente, o Mateus falou, é difícil, né? Ficar falando manhã e noite, né? A gente está acostumado a pregar de noite. Mas peço a sua atenção. Eu peço alguns minutinhos da sua atenção. Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Trago aqui um abraço da nossa igreja lá de Jaboticabal, Igreja Batista Livre de Jaboticabal. Então, nós tiramos um pouquinho de folga lá de Jaboticabal para passar esse tempo aqui com vocês, aqui em Campinas. Eu quero compartilhar a mensagem dessa manhã em cima do texto de João, capítulo 15. E se você quiser abrir a sua Bíblia, você fique à vontade. João capítulo 15, nós vamos ler um pouco deste capítulo. Eu já tive o privilégio de vir aqui com a minha família, né? Sou casado com a Larissa. Larissa, minha esposa, esse ano nós fazemos 10 anos de casados. 10 anos já. Eu casei com 12, tenho 22 agora, né? Brincadeira. E nós temos 2 filhos, né? O Asaf, de 4 anos, e o Zion, de 1 ano e meio, né? Eles não puderam estar aqui. Amanhã, logo pela manhã, a Larissa vai viajar a trabalho, então nós vamos fazer essa troca aí. Amanhã eu vou ficar com as crianças. Mas uma vez eu ouvi algo que me chamou muita atenção e eu queria falar aqui com vocês. Eu queria que você tentasse imaginar comigo se a minha esposa... Quem é casado aqui? Levanta a mão. Casado. Os casados vão entender. Imagina comigo se minha esposa chega lá em casa e fala assim, Estevão, você pode lavar a louça? Aí eu pergunto para ela assim... Se eu não lavar a louça, você vai se separar de mim? Aí ela vai falar assim, estranho, né? Não vou me separar de você. Então, tá bom, então não vou lavar. Aí passou outro dia. Estevão, joga o lixo. Põe o lixo na rua. Né? Aí eu vou falar assim, Larissa, se eu não fizer isso, você vai se separar de mim? Ela vai achar estranho. Eu falo assim, não vou me separar de você. Então não vou jogar. Estevão, por favor, troca os meninos, nós estamos com pressa. Você vai se separar de mim, Larissa? Não vou me separar de você. Tá doido? Né? O que você está falando isso aí? Não, então não vou trocar os meninos. Não vou preparar os meninos. Parece estranho isso, mas isso é o que nós fazemos muitas vezes com o nosso relacionamento com o Senhor. Porque a gente fica muito preocupado em saber o que é determinante ou não para a nossa salvação. O que vai ser determinante para a minha caminhada? Eu vou me afastar do Senhor se eu fizer isso, se eu não fizer isso? Mas agora eu quero que você pense comigo, se eu viver assim no meu relacionamento com a minha esposa, eu vou conseguir ter um casamento saudável? Sim ou não? Muito provavelmente não. E a gente tem que entender que é da mesma forma com o nosso relacionamento com o Senhor. Se a gente ficar sempre buscando os limites, sempre andando naquela linha que a gente sabe que pode, mas se der um passinho para cá já não pode. Se a gente ficar flertando com os limites da nossa caminhada, muito provavelmente esse relacionamento não se sustentará. Por que eu digo isso? Porque nós estamos... talvez nessa nossa geração, nos dias que nós vivemos hoje, nós buscamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós buscamos ouvir aquilo que
massageia o nosso ego, aquilo que faz bem ao nosso coração. E quando somos confrontados com alguma coisa, quando somos confrontados com as Escrituras, nos causa um certo incômodo. Esse texto que nós vamos ler, ele de certa forma, ele vai nos confrontar em alguns pontos, e eu quero que você abra o seu coração para entender isso nessa manhã. Eu estava lembrando em casa lá, quando Larissa fala assim: Estevão, põe o lixo para fora. Só que as nossas mulheres, eu não sei se vai testificar com você aí, meu irmão, né? Não sei se a gente está... Vamos caminhar, estamos no mesmo grupo, hein? Não sei se vai testificar com você. Mas elas pedem as coisas, mas ela não avisa que a gente tem 30 segundos para fazer isso, né? Porque o que acontece? Estevão, põe o lixo para fora. Tá bom, eu vou pôr o lixo para fora. E aí continuo fazendo o que eu estou fazendo ali, assistindo televisão, mexendo no celular, fazendo alguma coisa. E aí você ouve o passo dela com o lixo na mão assim, passando. Você fala assim: meu Deus, não vai dar certo aqui. Errei. Larissa, avisa que eu tenho 15 segundos para fazer quando você manda alguma coisa. Vai dar mais certo para... Não sei se testificou com você aí, se nós estamos no mesmo espírito, assim, mas acho que sim. Irmãos, vamos ler aqui parte do capítulo 15 de João, eu quero que você me acompanhe. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O verso 3 diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O verso 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês, o verso 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã e louvamos o Teu santo nome, Pai, porque tudo é porque o Senhor tem permitido, Pai. Se estamos aqui vivos, saudáveis, é porque o Senhor tem nos dado a vida, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem se revelado como o Jeová Jireh sobre as nossas vidas, aquele que provê, o Deus da provisão. Deus, e nesse momento nós queremos abrir o nosso coração para entender e receber aquilo que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto do capítulo 15 do Evangelho de João continua relatando aqui o discurso de Cristo na ceia com os seus discípulos. E aqui nós veremos alguns ensinamentos que foram importantes para aqueles que seriam aqueles que estabeleceriam o que é chamado de igreja primitiva. Mas esses ensinamentos também são
são úteis, né? Nós podemos usar esses ensinamentos para nós hoje, enquanto igreja. Então, serviu para aquele momento e serve até hoje. E nós podemos retirar alguns princípios muito importantes desse texto. O que é interessante é que o texto, lá no primeiro versículo, nós já temos uma definição importante, onde fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Né? Então, nós partimos desse ponto entendendo que Jesus é a videira verdadeira e tudo que estabelece a partir daqui está falando sobre permanecermos em Jesus. Amém? Então, a partir desse momento, entendendo que Jesus é a videira verdadeira, e nós vamos ver alguns princípios sobre permanecer ou não permanecer nele, sobre frutificar a partir de estarmos nele, tudo isso está ligado ao fato de estarmos em Jesus. E nesse texto, nós vemos aqui dois tipos de pessoas. Eu quero falar com você nessa manhã sobre esses dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa, que fala aí logo no verso 2, na parte A do verso 2, que o verso 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele, o quê? Corta. O primeiro tipo de pessoa que eu quero compartilhar com você nessa manhã é a pessoa que não dá fruto. A pessoa que não frutifica. Mas antes de seguir aqui, nós precisamos entender o que é frutificar. Porque o texto vai falar bastante sobre isso. Frutificar. Aquele que não dá fruto, corta, joga fora. Não serve mais. Então, o que é frutificar? E nós podemos entender algumas linhas que essa palavra frutificar vai nos trazer. Por exemplo, eu frutifico quando eu estou em Jesus e o fato da minha vida ser transformada significa que eu frutifico. Quando eu posso dizer que eu frutifico quando, a partir do momento que eu me encontrei com o Senhor, entreguei a minha vida a Jesus, eu deixei de ser quem eu era e passei a ser uma nova pessoa. Isso é um dos sinais de que nós estamos frutificando. Um outro ponto que nós podemos alinhar com o fato de darmos fruto é o fato de conseguirmos, com a nossa vida, abençoar a vida de outros e semear coisas novas na vida de outras pessoas. Eu posso entender que eu frutifico quando eu tenho a oportunidade de ser bênção na vida de outra pessoa. Eu frutifico e você frutifica quando você prega o evangelho de Jesus para outras pessoas. Você frutifica, nós frutificamos quando, através da nossa vida, o Senhor usa a nossa vida para alcançar novas pessoas. Quantos aqui nessa manhã já tiveram a oportunidade de fazer uma oração de salvação com alguém, em algum dia na sua vida? Legal, muitas pessoas. Isso também é um fruto. Talvez, quando nós falamos sobre fruto, talvez essa tenha sido a primeira coisa que você pensou. Mas não é somente sobre isso. Ter uma vida transformada, abandonar o pecado, mudar os hábitos, ser melhor a cada dia é também frutificar. Agora, entendendo isso, a partir desse ponto, o primeiro ponto aqui dessa mensagem e o primeiro tipo de pessoa são aqueles que não frutificam. E aí a gente pode pensar, mas como assim? Como assim? Como assim que aquele que não frutifica é cortado? Onde está o Deus de amor? Onde está o Deus que ama a todos? Onde está o Deus que aceita a todos? Que está de braços abertos? Como assim eu vou ser cortado? Como assim Deus vai tirar alguém da sua presença? Como assim Deus vai expulsar alguém? Como assim eu vou confrontar alguém?
Eu quero que você dê graças a Deus pela igreja que você está inserido aqui em Campinas. Porque o que é mais falado hoje nas redes sociais, nas mídias, nas mega igrejas, são palavras que o povo quer ouvir. E aí sabe o que vai acontecer? Essas igrejas vão encher de pessoas. Serão milhares e milhares e milhares de pessoas enchendo essas igrejas, porque ali eles ouvem o que eles acham que querem, ou que querem ouvir, o que eles acham que precisam ouvir. Mas, na verdade, esse texto nos traz uma realidade, dura ou não, difícil ou não, isso é fato. Se nós não frutificarmos, o Senhor corta. Se eu estou nele, e o texto fala, estando em mim e não frutifica, corta. O que significa isso? Aparentemente está em Jesus, aparentemente frequenta a igreja, mas não tem vida transformada. Não mudou nada de como era antes. Deus corta. O verso 6 desse mesmo capítulo que nós lemos diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. É isso mesmo. Deus lança fora aqueles que não frutificam, aqueles que não o obedecem. Deus não tem parte com aqueles que o rejeitam. Adão e Eva, eles desobedeceram e foram lançados para fora do paraíso. Nós vamos ver Jesus tratando durante ali o Novo Testamento, por muitos momentos, nós vamos ver Jesus batendo de frente com o que nós chamamos de fariseus. E sabe que é algo interessante? Porque muita coisa na Bíblia a gente não consegue compreender por completo, porque a gente já sabe o final da história. Como assim? A gente não consegue compreender muitas coisas das Escrituras, porque a gente já sabe o final. Porque eu falo fariseu e já causa um negócio estranho no seu coração. Você já sabe que não é coisa boa, não é verdade? Porque a gente cresceu na igreja ouvindo isso. Fariseu não... Mas, para aquela época, os fariseus eram os mestres ali. Eles tinham muito conhecimento. Eles conheciam a palavra, tinham decor. Então, o povo daquela época olhava para aqueles homens e falava assim, eles são muito santos. Eles sabem tudo. Eles são melhores do que eu. E Jesus, em todo o seu ministério, batendo de frente com esses homens que eram conhecidos como homens bons naquela época. Mas não tinham parte com Jesus. É isso mesmo que acontece. Jesus gastou muito tempo do seu ministério batendo de frente com os fariseus que eram os mestres da lei, dizendo que eles não tinham parte com ele. É fato que aqueles que não permanecem em Jesus, que aqueles que não estão em Jesus, são lançados para fora. São jogados fora. E aí, nós temos um segundo tipo de pessoa. E esse segundo tipo de pessoa são as pessoas que dão frutos. E aí você deve estar pensando, beleza. Agora o pastor falou sobre o lado ruim, agora vai vir um lado bom. Estou nesse grupo. Os que frutificam. Porque se eu perguntar aqui, eu quero perguntar, levante sua mão aqui, quem teve a sua vida transformada? Quem era de um jeito e agora é de outro jeito depois que encontrou Jesus? Então nós frutificamos, nós somos do grupo que frutifica. E aí você deve estar pensando, agora vai vir a coisa boa. Mas nós olhamos ainda a sequência do versículo 2, e ele diz assim, ó, a parte B do versículo 2 diz, e todo aquele que dá fruto, ele, o quê? Poda. Mas ele poda para algo maior. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então, você acha que, então eu frutifico, então está tudo certo. Daqui para frente é só para frente. Não, às vezes daqui para frente é só para trás. Então quer dizer que porque eu tenho a minha vida transformada, porque Jesus mudou a minha vida, eu só vou vencer. Meu irmão, olha para mim aqui. Quem que está tudo bem?
Nós recebemos o e-team aqui há umas semanas atrás, inclusive nós viemos aqui no culto da noite, e eu tive a oportunidade de acompanhar eles, né, em várias escolas, ministrando o evangelho lá com os alunos. Nós fomos numa escola secular na cidade de Sertãozinho, perto de Jabuticabal, e ali tinha talvez 100 jovens, e eles apresentavam uma mímica ali, uma dinâmica de cartazes, onde falava que Jesus tinha transformado a vida deles. E aí, assim que eles acabavam, eu entrava e fazia uma oração, deixava uma meditação para eles. E eu me vi ali, num palco, na escola, diante de talvez 100 jovens, adolescentes, e eu perguntei para eles o seguinte: e aí, quem que está tudo bem? Como que está a sua vida? Nós temos a tendência, no Brasil, e é algo cultural nosso, é algo comum, que a gente encontra a pessoa, qual que é o nosso cumprimento? E aí, tudo bom? E aí, o que você fala? Tudo bom. Você já encontrou alguém e falou assim: e aí, tudo bem, cara? E aí, cara, não tá não. Já aconteceu isso, já? Já? Então você tem muita intimidade com essa pessoa. Mas, no geral, e aí, tudo bem? Tudo bem, mesmo que a vida esteja destruída. Eu olhei para esses jovens e falei assim: e aí, quem está tudo bem? E aí eles começaram a olhar um para o outro. Eu perguntei: você conhece alguém que já tentou tirar a sua vida? Aí eles começaram assim: já. Você conhece alguém que está em depressão? Aí a pessoa: já. E essa pergunta ela pode ser feita também dentro do contexto da igreja. Vamos ser sinceros uns com os outros? Quem aqui que em todas as áreas da sua vida tudo está dando certo? Não. E eu vou te dar talvez uma má notícia, mas tudo vai dar certo. Mas isso faz parte do processo. O processo que nós vemos aqui, que é chamado nesse verso de poda. Eu faço uma pergunta para você. O processo da nossa caminhada é muitas vezes dolorido e difícil de ser vivido. E a pergunta que eu faço é: meus irmãos, é fácil termos uma família estruturada, por exemplo? É fácil criar os filhos? É fácil ser bem-sucedido no seu emprego? É fácil ter um casamento saudável? Sim ou não? Não é. Existe algo que nós precisamos fazer. E alguns da teologia mais moderna não gostam de ouvir essa frase que eu vou dizer, mas existe um preço a se pagar, muitas vezes. Não é fácil. O processo é doloroso. E nas Escrituras nós não encontramos respaldo para eu vir aqui na frente nessa manhã e dizer que se você está em Cristo, a sua vida vai fluir perfeitamente. Eu não posso dizer isso. Mas o texto, ele é muito claro. Aqueles que não dão frutos são cortados. Aqueles que dão frutos são podados, mas para que dê mais frutos. Se você não quiser ser podado, eu sinto lhe dizer que a sua vida vai ser estacionada. Em algum momento você vai parar de dar fruto. Mas se você se permitir ser podado, se você se permitir ser confrontado pelas Escrituras, se você permitir que o Senhor direcione a sua vida, eu te digo, com muita certeza, você vai viver momentos de dificuldade, você vai viver momentos dolorosos muitas vezes, difíceis, mas é para que você dê mais fruto ainda. É para que você frutifique mais ainda. É para que o seu casamento seja cada vez mais abençoado.
É para que os seus filhos um dia se rendam aos pés de Jesus. Não é fácil educar os filhos, mas gaste esse tempo. Invista na vida dos seus filhos. Pague o preço de trazê-los à igreja, de semear na vida deles, porque um dia você vai colher o fruto de ver os seus filhos adorando o nome de Jesus, junto com você. Esse é o maior sonho da minha vida. E eu quero pagar o que for preciso para que isso aconteça. E aí, com a graça e a misericórdia que o Senhor derrama constantemente sobre as nossas vidas, nós vamos nos encontrar ali no fim da nossa caminhada e olhar para trás e dizer: o Senhor nos abençoou. Eu vivi uma vida frutífera, porque o Senhor cuidou de mim, o Senhor cuidou da minha casa, o Senhor cuidou da minha família. A poda faz parte. Nós precisamos ser podados para que a gente dê mais frutos. Mas eu quero caminhar para o terceiro ponto dessa mensagem. E esse terceiro ponto, ele vai, talvez, vir de encontro com tudo que foi falado até aqui. O terceiro ponto dessa mensagem, eu quero te dizer que existe algo que é mais importante do que frutificar. Mas como assim? Falou sobre fruto 20 minutos. Aí você vem no último ponto e fala assim: existe algo que é mais importante que frutificar. E quando nós lemos esse texto, nós encontramos algo que é mais importante do que frutificar. Vamos voltar no texto aí, a partir do verso 4 até o verso 7. Eu quero que você leia comigo. O verso 4 diz assim, ó: permaneçam em mim e eu, o quê? Permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo e não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, senão o quê? Permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês o quê? Permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Sabe o que é mais importante do que frutificar? É permanecer. E eu quero que você entenda, eu quero que você abra o seu coração para isso nessa manhã. Existe sim algo mais importante do que frutificar, e é permanecer. Mas como assim? Por quê? Sabe por quê? Porque, meu irmão, toda essa mensagem, tudo o que eu falei aqui até agora, não faz sentido algum sobre frutificar, sobre poda, sobre ser cortado, sobre não dar fruto. Tudo o que foi falado aqui não faz sentido se você está aqui nessa manhã querendo desistir, querendo parar, querendo abandonar o barco. Não faz sentido. Não faz sentido. Essa mensagem, se você está aqui pensando em desistir. E aí eu quero ir além. Meu irmão, porque permanecer nesses quatro versos que nós lemos até aqui, 4, 5, 6 e 7, a palavra permanecer se repete 8 vezes. É mais falado sobre permanência do que sobre frutificar nesse texto. Meu irmão, então, o que é muito precioso e que nós
podemos aplicar para a nossa caminhada é que não adianta eu querer frutificar se eu não estou nele. Não adianta eu pensar em viver uma vida que frutifique ou que dê resultados na minha caminhada se eu estou aqui nessa manhã com o coração pensando em desistir. Permanecer é mais importante do que frutificar, porque se eu permaneço, eu naturalmente vou frutificar. Permanecer é mais importante do que frutificar, porque se eu estou em Jesus, um dia eu vou frutificar. Mas não tem como frutificar se não estivermos nele. Não tem como frutificar se não permanecermos nele. E te convido nessa manhã a parar de olhar ou viver a sua fé de maneira que seja muito superficial. Te convido nessa manhã a mergulhar nas profundezas das Escrituras, mergulhar num relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Porque se queremos frutificar, nós precisamos estar presos nele. Se queremos ser bênção, nós precisamos estar presos, enraizados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Não há fruto verdadeiro se estivermos longe dele. Por isso a minha palavra nessa manhã para você é: não desista. Sabe por quê? Porque é difícil. É difícil. E eu sei que é difícil. Abandonar pecados de estimação é difícil. Abandonar vícios é difícil. Criar os filhos é difícil. Lutar pelo meu casamento saudável é difícil. Mas nós temos o grande privilégio de dizer que no que nós chamamos de vida, nessa caminhada nossa, nós que conhecemos a Jesus Cristo, nós podemos dizer que nós não estamos sozinhos. É difícil. Mas para Ele, nada é impossível. O mais difícil que possa parecer ser para você, Jesus, Ele pode solucionar o seu problema. Jesus pode mudar a nossa vida. Jesus, Ele quer e Ele está nos dando força para lutarmos contra os nossos pecados. Jesus é a nossa força, é o nosso respaldo, encontramos respaldo nele para vivermos uma vida melhor. A poda, ela é dolorosa, mas no final das contas é para que a gente frutifique cada vez mais e mais. E a minha palavra para você nessa manhã é: permaneça, não desista, não desista. Pais, tragam seus filhos na igreja. Ah, mas ele está com sono. Nunca tive essa opção. Ah, mas a semana dele é muito corrida. Nunca tive essa opção. Eu sou o segundo de 4 irmãos. Mas nunca nem tentei pedir para não ir na igreja, porque eu sabia que não existia possibilidade. Hoje, talvez os meus pais olham para trás e eles veem os frutos. E é por mérito deles? Não é por mérito deles. É por graça e misericórdia do Senhor. Mas os 4 filhos hoje servem a Jesus e amam a Jesus, independente dos pais. Eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, eu achei bem legal. Ela parece muito frase de caminhão. Mas fez muito sentido, assim, eu achei bem legal. E a pessoa diz o seguinte: eu não sou quem eu preciso ser. E eu também não sou quem eu quero ser. Mas uma coisa eu tenho: depois que eu encontrei Jesus, eu não sou quem eu era. E que isso seja uma constante na nossa caminhada. Que a gente possa saber que a gente era e que a gente não é mais. E sabe quando vai resolver isso? Quando fecharmos os nossos olhos e abrirmos os nossos olhos e vermos aquilo que é perfeito, aquilo que é pleno. Coríntios fala que nós olhamos, enquanto estamos aqui, olhamos como num espelho.
embaçado. A gente não contempla o que é perfeito. Mas um dia estaremos contemplando a presença plena do nosso Deus. Estaremos ali diante do Senhor, adorando o nome dEle, juntos, contemplando o que é perfeito. Enquanto isso não acontece, seremos podados para frutificarmos mais. E essa é a nossa caminhada. A poda dói, mas os frutos são reais. Então, permaneça, não desista. Permaneça no Senhor. Essa, com certeza, vai ser a sua melhor decisão. Amém? Convido você a ficar de pé. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Deus, e a partir daquilo que contemplamos nessa manhã, a partir daquilo que a gente viu nessa manhã, Deus, que a tua palavra possa trazer frutos eternos na nossa vida, Pai. Que isso que foi semeado aqui nessa manhã possa realmente entrar no nosso coração, na nossa mente e trazer resultados eternos, Pai. Porque nós precisamos entender, Pai, que se estivermos longe do Senhor, não vai ter coisa boa para nós. Nós precisamos saber que nós precisamos permanecer no Senhor. E se permanecermos no Senhor, vamos frutificar. Se permanecermos no Senhor, seremos pessoas melhores. Se permanecermos no Senhor, o Senhor nos dará a graça, a bênção de termos uma família abençoada, Pai. Deus, por isso, nesse momento, nessa manhã, nós oramos, Pai. Deus, sozinho nós não conseguimos. Sozinhos nós não temos força. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos e o Senhor é aquele que nos ajuda. O Teu Espírito em nós nos dá força. O Teu Espírito em nós nos impulsiona a vivermos uma vida melhor, Pai. Por isso, abrimos os nossos corações e te damos liberdade ao Teu Espírito para trabalhar no nosso interior, para trabalhar na nossa vida. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Que se tem alguém aqui nessa manhã que veio pensando em desistir, que esse coração reavalie os seus desejos e volte para o Senhor e permaneça na fonte, na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.